Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, preparei mais uma videoaula agora para falar da aula 6 de Geografia 1, livro 2, terceiro ano do ensino médio. Nós vamos falar de cartografia e elementos de um mapa. Primeiro vamos falar um pouquinho das possíveis representações que a gente tem, né? Porque a cartografia, na verdade, é a representação do espaço dentro, né, ou de forma plana ou de forma tridimensional. Os mapas, eles têm essa função da gente fazer uma leitura do espaço através das imagens que constam ali naquele mapa. Então, vamos falar um pouquinho de história dos mapas. Eles existem, né, desde as civilizações antigas, porém eles representavam áreas pequenas, até porque era onde as pessoas já haviam ido, e materiais como madeira, argila, sem muita precisão, usando pontos de referência como rios, montanhas, enfim. E foi só a partir do século VII que a gente começa a desenvolver esses mapas em papel, e a partir do século XVI, no período das grandes navegações, que eles começam a ser mais aprimorados, onde começam a surgir algumas ferramentas, por exemplo, como o astrolábio, que ajudam a dar mais precisão, elaborar esses mapas com mais detalhes, porque naquele momento era muito importante para dar segurança para as navegações das metrópoles em busca de novas colônias. E aí, outros mecanismos, outras tecnologias foram surgindo como ferramentas para a elaboração desses mapas, para que eles sejam cada vez mais precisos, mais reais em termos de localização, tamanho do espaço, fronteiras, enfim. Então, aí só falando um pouquinho de cada um, a aerofotogrametria, na verdade, são sistemas de imagens tiradas de avião para que você tenha com mais precisão a forma, a dimensão e a posição de cada elemento que esse mapa vai trazer. São imagens aéreas. Sensoriamento remoto é aquilo que os satélites conseguem fazer, né? Captar as imagens, captar com precisão, mas sem que você tenha contato com aquele espaço, monitorar de forma remota aquele espaço. Sistema de GPS, a gente conhece, né? Porque usa no nosso cotidiano, mas ele, na verdade, são vários satélites ligados e eles enviam informações que são decodificadas através de aparelhos que ajudam a gente a encontrar os lugares em qualquer superfície da Terra com bastante precisão. E cada vez mais precisão, né? Cada vez mais em tempo real. Geoprocessamento. A função, né, de processar todas essas informações, também manipular técnicas, simular os impactos humanos naquele espaço, os estudos de um modo geral, e o SIG é onde fica armazenado, é o sistema que armazena todas essas informações, tá bom? Então, todas essas técnicas são para as elaborações dos mapas que existem hoje. As imagens de satélite, elas também nos ajudam nas questões meteorológicas, né? Hoje, cada vez mais usamos por várias funções essas imagens para acompanhar, por exemplo, queimadas em algumas áreas, enfim. E hoje, os mapas eles são feitos, né, ou por instituições do governo, empresas privadas, e essas ferramentas elas também são usadas por um cidadão normal como o GPS, que a gente já usa há um certo tempo. Para a gente entender um pouquinho a diferença de mapas e cartas, isso tem a ver com o tamanho que ele vai querer representar. Os mapas, eles têm uma escala pequena. O que significa isso? Que vai representar em um determinado espaço, que normalmente é medido em 1 centímetro, uma grande área. Por isso a gente chama de escala pequena, ou seja, aquele número com um montão de zeros. O que acontece nisso? Esse mapa ele não vai conseguir reproduzir muitos detalhes, porque eu vou precisar pegar um espaço enorme e transformar
num bem pequeno. Então, a riqueza de detalhes fica bastante comprometida. Cartas médias, que a gente chama de cartas, são um meio termo, né? A gente consegue reproduzir, por exemplo, um bairro, né, uma cidade, já com um pouco mais de detalhes do que um mapa, e uma planta a escala bem grande, ou seja, um espaço pequeno com bastante riqueza de detalhes. Classificação desses mapas. Os mapas eles podem ser cartas topográficas. Topográficas ela tem a ver com relevo, né, altura de relevo, para poder identificar todo o relevo de uma determinada área, ou cartas planiféricas, que são os mapas que ignoram a parte do relevo naquele momento e vai representar de forma plana. E aí trazem vários outros tipos, né? As plantas, mapas, cartas aeronáuticas, que a função é para esse espaço, né? Falar do espaço aéreo, do espaço marítimo para as navegações, principalmente em relação às Forças Armadas. As náuticas, que só tem a ver para navios estudarem, e todas as outras. Os nomes já vão dizendo, né? Cartas geológicas, que vai estudar o relevo, ou materiais rochosos. As geomorfológicas também são as formas de relevo de determinada área. Meteorológica tem a ver com clima, as mudanças, a dinâmica, né, do tempo que vai se modificando, as cartas de solo, vegetação, e os nomes já vão informando cada uma dessas cartas. Agora vamos falar um pouquinho de elementos do mapa. O mapa ele precisa ter alguns elementos para ser considerado mapa, né? Por exemplo, um título. Você precisa saber de qual local aquele mapa está se referindo e do que ele quer te dizer. Se é um mapa físico, se é um mapa político, se é um mapa que vai falar de situações socioeconômicas, de quantidade de pessoas, enfim. Ele tem que te informar sobre isso. Legenda, porque seria inviável escrever todas as referências que aquele mapa está falando. Então, cria-se legendas para poder unificar, né, as informações através dessas observações, às vezes cores ou informações. Vamos dar uma olhadinha na prática já já. Orientação, para você poder saber em que posição está esse mapa, né? Às vezes vem a roda dos ventos, ou às vezes vem só uma setinha informando pelo menos qual é o norte. A escala que foi usada, porque eu preciso saber calcular, eu preciso entender de que tamanho aquele mapa está querendo representar, qual é a área, né, absoluta que aquele mapa está querendo representar. A fonte, que é uma informação de quem elaborou, quais as informações, da onde foi tiradas aquelas informações. E coordenadas geográficas, que normalmente vêm nos mapas como Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Desculpa, gente, deu uma coceirinha na garganta. A todo momento, deixa eu lembrar só uma coisa para vocês, vai ser muito importante a leitura desse capítulo, porque tem muitas informaçõezinhas, nomes, que com o tempo a gente vai precisar indo aprendendo, decorando. Nomes, alguns são cai muito, a gente ouve muito falar e acaba acostumando, e outros nem tanto, e vocês vão observar. Mas com o passar do tempo a gente vai entendendo, ou pelo menos fazendo associações para saber o que cada um está representando. Eu compilei aqui no vídeo os mais importantes, os mais falados, tá bom? Voltando a falar aí sobre a legenda, imagina só esse mapinha que a gente tem aí de rede de transporte lá do Ceará. Se eu não tenho uma legenda para me dizer o que significa linha vermelha, linha azul, linha tracejada, eu não vou saber, né, o que ela está querendo me dizer. Então, por isso que é importante as legendas. Você percebe que também tem aqui uma rosa dos ventos, também tem a escala, também tem a fonte. Então, todas essas informações precisam constar nos mapas, pelo menos nos mapas oficiais, senão não são mapas.
Falando ainda um pouquinho de escala, nós temos as escalas numéricas e as escalas gráficas, e aí como elas podem vir no seu mapa, né? Quando a gente fala de escala numérica, eu quero dizer que um pedacinho ou 1 centímetro do meu mapa equivale a quantos centímetros ela for me falar, por exemplo, 25.000 centímetros. E as escalas gráficas, elas já vão me informar que cada espaço daquele ali, que ela está determinando, equivale a quantos metros ela quer dizer. Tá? No caso aqui, ó, cada 1 centímetro do mapa equivale a 10 metros. E assim vai falando, pode vir em quilômetros, aí vai vir escrito em qual... esqueci como é que fala isso, mas símbolo, né? Esqueci na matemática como é que fala, mas em qual medida ele vai estar se referindo. De novo, uma conversãozinha para a gente entender sobre as escalas numéricas e gráficas, tá bom? Para fazer as suas devidas representações. E os tipos de mapa? Os mapas eles podem ser planos, como a gente já falou. No caso, esses planos sempre vai ter deformações, porque é impossível a gente representar de forma plana o planeta Terra sem que haja alguma distorção em alguma área. E a gente vai estudar na nossa próxima aula as projeções cartográficas, que é justamente para tentar corrigir isso. Mas aí eu trouxe a forma mais precisa de representação da Terra é o globo terrestre, porque consegue representar a Terra de fato como ela é, tridimensional, e a forma é o geóide. Falar das convenções cartográficas ou convenções universais. O que é isso? Os símbolos que vão ser usados no mapa, tanto quanto as cores que são usadas, elas já são pré-determinadas através de uma convenção. O cara que vai fazer um mapa, ele não escolhe a cor que ele quer e vai lá e representa. Já tem cores pré-estabelecidas, cores que, na verdade, vão representar níveis de intensidade para o que ele quer mostrar. Os ícones já pré-estabelecidos. Por quê? Porque vamos supor que você pegou um mapa que não é da sua língua, mas precisa ter alguma coisa que seja universal que você consiga identificar aquilo. Por isso esses ícones, esses símbolos que são comuns a qualquer outro território. Tá? Sombreamentos, sinais gráficos, enfim, tudo isso são convenções universais. O nosso livro traz alguns exemplos aqui, por exemplo, de isolinhas, eu até botei aqui, porque isso é não tanto quanto decoreba, mas só para a gente entender que essas linhas podem representar, falando de temperatura, falando de nível do mar, falando de nível de chuva, que é precipitação, enfim, são já pré-estabelecidos como serão essas linhas nos mapas. Curvas de nível para representar relevo, é para apresentar altitude de um determinado local. Então, normalmente, né, se leva em consideração o nível do mar, e aí você vai construir o seu mapa para mostrar do ângulo de altura de um determinado lugar, tá bom? Mais ou menos mais ou menos essa ideia, é o que está representando aqui. Você pega as áreas de montanha e quanto elas vão subindo. E aí vocês percebem que também tem a mudança de cor nas curvas de nível para poder fazer essa representação. Bem, gente, por enquanto é só isso, né? A gente vai continuar esse assunto na próxima aula. Esse foi o 7. A gente vai continuar falando de projeções cartográficas no próximo, tá? Eu preciso que vocês me tragam dúvidas. Se não houver dúvidas, pelo menos manda um oi lá no meu e-mail para eu saber que você está vendo, que você está acompanhando, tá bom? Não fiquem tímidos para me mandar dúvidas, é assim que a gente vai conseguir fazer essa troca, que faz muita falta essa troca, né, para a gente construir o conhecimento, tá bom? Faça os exercícios para treinar, conto com vocês e até o nosso próximo encontro. Beijão, gente!